Isso, todos os hormônios trabalham com feedback. Ou com o hormônio hipofisário, né, a interação entre dois hormônios, ou com o produto da sua alteração, tipo o açúcar e a insulina. Aumentou o açúcar, aumenta a insulina. Quando aumentou a insulina, diminuiu o açúcar. Se diminuiu o açúcar, diminui a insulina. Tá? Então, feedback direto com o produto do hormônio. Tá? Então, já que estamos nos hormônios, vamos ver hormônios de plantas. Vamos generalizar um pouco. Ó. Um hormônio, a gente fez essa definição lá para animal, é uma substância química reguladora. Tá? Uma substância química reguladora, uma substância que interfere na vida do ser vivo. Então, nós vimos a complexidade do nosso corpo, né, na fisiologia animal, pensando em um monte de hormônios, né, dos animais. Nos vegetais, vou ser sincero, é bem mais fácil. Tá? Primeiro que são menos hormônios. Segundo, às vezes esses hormônios repetem as suas funções. Então, o primeiro grupo de hormônios que a gente tem aqui nas plantinhas, que são os mais importantes, tá? São as auxinas, ou AIA, que é um ácido indolilacético. Tem gente que põe aqui, ó, indolacético, indolilacético, tanto faz. Então, as auxinas são um grupo de substâncias. Existem vários tipos de AIA, de acordo com os tipinhos de planta. Então, olha só, a auxina, como eu disse, é a principal dos hormônios, tem muitas e muitas funções, tá? E os outros que nós vamos ver depois, às vezes têm funções complementares às auxinas, né? Como a gente vai ver mais para frente. Então, a primeira coisa importante da auxina é um hormônio de crescimento. Promove o alongamento da célula, a célula fica maior. Só que veja, dá uma olhada aqui, ó. Elas vão estimular uma proteína carreadora aqui, que vai jogar um monte de H+ para dentro da célula, tá? Fazendo com que a celulose sofra uma alteração. Então, essa é uma alteração na estrutura da célula. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, se a gente for analisar a célula como um todo, em algumas aulas atrás, se essa célula ganhar mais água, ela não fica cheia também? Só que é diferente quando ela fica grande porque ela ganhou água, ou ela fica grande porque a celulose se modifica. Então a gente está pensando na auxina, que é um hormônio que altera a estrutura da celulose. Tá? As briófitas não têm isso? Há uma série de discussão sobre as briófitas, né, e os hormônios. Alguns eu já vi leituras, né, já muitos falaram que sim, outras falaram que não, porque ela não tem os órgãos. Né? Então, se tiver a produção de uma substância, ela ocorreria de forma regular no corpo inteiro, porque ela seria uma massa de células. Tá? Bem essa discussão. Então, por isso que a gente, quando vai referir a estruturas químicas, né, hormônios, geralmente a gente usa como referência as angiospermas. Tá? As auxinas são produzidas em quase todos os corpos, né, todos os órgãos do corpo, então nas folhas, raízes, caules, flores, frutos e tudo mais. E ela segue um transporte que a gente chama de transporte polarizado. Ó, eu não gosto muito desse nome. Por quê? Eu prefiro entender assim, ó. Elas são, as auxinas, produzidas principalmente aqui, ó, no que a gente chama de gema apical superior, tá? Que seria a pontinha do caule. Como ela é produzida aqui em cima, para onde ela vai? Para fora da planta ou para baixo? Alguém? Para baixo, seguindo um vaso condutor. Qual que é o vaso condutor que ela segue? O xilema ou o floema? Que desce? Xilema ou floema? O floema, né? O xilema sobe, tecido morto, e o floema desce. Então, quando ele fala assim, ó, transporte polarizado, não se assuste com isso. Quer dizer que ele é produzido aqui em cima, então a concentração de auxina aqui em cima é grande,
e ele vai descer pelo floema de uma região mais concentrada para outra região menos concentrada. Por que menos concentrada? Porque conforme ele vai descendo, ele vai atuando nas células, tá? Então a gente vai dividir o corpo do vegetal assim, ó, a gema apical superior, está na pontinha do ápice do caule, a gema apical inferior, que está na pontinha da raiz, e as gemas chamadas de gemas laterais, tá? Então assim, ó, quando a gente fala dos hormônios ou dessas substâncias dos vegetais, sempre pesquisam alguma coisa em relação à planta vinculada à agricultura. Muitas vezes é por tentativa e erro, né? E aí depois, se isso for importante, alguém vai lá e pesquisa. Ah, não, ó, serve para isso, vamos fazer assim, vamos pensar numa substância sintética que vai nos ajudar a desenvolver, né, a cultura e coisas desse tipo. Então, substâncias que regulam o crescimento da planta, elas são muito utilizadas na agricultura, tá? Então, por isso que tem algumas pesquisas a mais. Vocês vão ver, por exemplo, que mais lá para frente eu vou citar um hormônio que não tem função nenhuma. Ah, ó, legal, descobriram que tem essa substância química, nem sabe direito o que ela faz, mas não é importante porque ela não faz nada que a gente precisa. É mais ou menos assim, tá? Então, ó, junto com essa tal, né, esse tal transporte polarizado, vai lá da gema apical superior e vai descendo pelo corpo do vegetal, há um fenômeno que também aparece em vestibular como fenômeno, assim, ó, o fenômeno chamado de dominância apical. O que isso significa? Significa que cada parte da planta, deixa eu ver, acho que eu tenho um gráfico aqui, ó. Aí, esse gráfico, ó. Cada parte da planta tem uma sensibilidade diferente à auxina, tá? Então repara aqui, ó, no caule, ó. Esse aqui é o gráfico do caule. Olha a quantidade de auxina aqui, ó, concentração de auxina no eixo X necessária para estimular o crescimento, tá vendo? Se tiver pouco hormônio no vegetal, ó, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e chegou aqui, por exemplo, ó, você tem o estímulo do crescimento da raiz, tá vendo? Tá? Então, a baixa taxa de auxina favorece o crescimento da raiz, como se a raiz fosse, ela é, na verdade, mais sensível ao hormônio do que o caule. Como a raiz é mais sensível ao hormônio do que o caule, um pouquinho de hormônio já estimula o crescimento da raiz. Por outro lado, um pouquinho de hormônio não interfere no crescimento do caule. Por quê? Porque o caule é menos sensível, então a concentração de hormônio necessária para o caule crescer é muito maior. Então daí vem o tal do fenômeno, né, que eu estava citando, dominância apical, que significa o ápice da planta que domina o crescimento dela. Por quê? Quanto mais em cima, quanto mais próximo da gema apical, onde ocorre a produção da auxina, maior a concentração de hormônio. Quando chega na raiz e ele vai sendo consumido, vai chegar um pouquinho de hormônio na raiz. Por quê? Porque a raiz é mais sensível ao hormônio e vai crescer quanto menos hormônio tem. Só que durante esse trajeto, o hormônio tem uma relação com a gema lateral de inibição. Então, assim, ó, se eu deixar a pontinha crescendo bonitinha, as gemas laterais não se desenvolvem, elas não crescem. Agora, se de repente eu cortar essa parte, como nesse experimento aqui, ó, removi a gema lateral, ela deixou, a gema apical, perdão, ela deixou de ser um fator limitante para o desenvolvimento do caule, e aí as gemas laterais se desenvolvem cada vez mais. Por que isso é muito sabido na agricultura? Já viu uma plantação de laranja quando você vai para o interior de São Paulo, Jundiaí? Isso, perfeito, é isso que eu vou falar, da poda. Então, se eu plantar um pé de laranja lá no mato, o pé de laranja vai ficar com 15 metros de altura. Quando você passa numa plantação de laranja, as árvores são todas baixinhas e ficam bem carregadas. Por quê? Se eu vou lá e podo as pontinhas dos galhos, surgem mais galhos. Então ela não cresce tanto em altura e ela fica com mais galhos, que favorece o aparecimento de mais flores e mais frutos.
né? Num jardim, por exemplo. Eu quero fazer a minha planta ela ficar mais cheia, né? Com mais galhos, com mais ramos. É só você ir lá e picotar as geminhas, né? Cortar a gema lateral, a gema apical. Eu acho que eu tenho uma foto disso aqui em algum lugar. Espera aí, que eu fiz em casa. Eu adoro esses exemplos, né? Cadê? Estou procurando aqui. Ó, deixa eu ver se dá para ver na câmera, tá vendo? Peraí que tá. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos trocar de sala e aí eu mostro para vocês a foto. Eu tirei esse fundo, tá? Vou trocar aqui por causa do horário. Vamos lá?